Ciência Esquerda Reflexiva, ele nos mandou aqui um videozinho de um rapaz que está tentando, parece que, conseguir o prêmio IBEST. Esse prêmio IBEST já virou piada, né? Porque o Rodolfo Salme trata de prêmio IBEST. O prêmio IBEST de influenciador, né? É impressionante, né? Você não tem profissão, você é influenciador, influencer, né? E tem um rapaz que ele quer esse prêmio, né? É um garoto, ele não, falta minoxidil, né? Não consegue ter barba, né? E ele acha que fazendo vídeos onde ele consulta livros, né? Ele lê o livro assim, né? E depois ele faz aquilo que os conservadores fazem, né? Universidade de tal, né? Universidade de tal, só juiz de autoridade, como se qualquer um, né, na universidade tal que fala qualquer coisa fosse uma grande autoridade a mais do que qualquer outro, né? Às vezes sim, às vezes não, precisa ver quem que é a figura e que interesses essa figura que escreveu está defendendo. Meu Deus. Mas engana a trouxa, né? Ou engana o ingênuo. Então a gente é obrigado a fazer a correção. Esse rapaz, que ele é, eu acho que ele é o Brasinha, né? Porque o canal dele, acho que é Brasão das Armas. Esses nomes que os conservadores põem, tipo coisas do nível do Brasil Paralelo, né? Eles põem uns nomes meio pomposos, assim. Ele pega um vídeo do Leandro Banal e, em cima de um erro, ele vai cometendo mais erros do que o do Leandro Banal. Olha só que coisa fantástica. Eu não vou reproduzir os vídeos, porque você lida com direitos autorais, e aí você nem consegue manipular o nosso próprio vídeo, de tanto que se corta por conta dos direitos autorais, né? Então eu vou só dizer para vocês onde está errado, e aí vocês façam as correções em sala de aula, nos outros lugares que sejam interessantes. E para vocês se situarem, a questão é o seguinte: eles estão debatendo o mundo gay, a homossexualidade na Roma e na Grécia. E aí o Leandro Banal vai dizer, né, que o Sócrates tinha a obrigação moral de ter um amante, porque todo homem mais velho tinha um amante mais jovem na Grécia Antiga, e vai dizer uma série de outras coisas, e o Brasinha, o Brasão das Armas, ou coisa do tipo, vai lá pegar os livros dele para contestar, né? Então, o primeiro erro dos dois, gente, e vocês podem conferir isso no ensino de vocês, sem livro nenhum, basta vocês se recordarem de como todos os professores ensinaram vocês que Grécia é uma coisa, Roma é outra coisa. A hegemonia de Roma sobre a Grécia é muito posterior ao próprio reino, império do Alexandre. Então, a Grécia clássica, em filosofia e história, de Sócrates, Platão e Aristóteles, ela vai até o Império Greco-Macedônio. Terminado o Império Greco-Macedônio, quase na mesma época, no mesmo ano, morre o Aristóteles, e o período clássico se encerra, porque daí para frente a hegemonia daquele mundo, né, é uma hegemonia cada vez mais de Roma. Daí então a cultura greco-romana, mas antes é a cultura greco-macedônia e a cultura grega, ou helênica. Nisso tudo, gente, você tem séculos e séculos. Não é do dia para a noite.
E mesmo na Grécia, você tem as cidades-estados, com culturas relativamente diferentes e leis diferentes para cada estado, para cada cidade. Então, eles analisam tudo num pacote só, gregos e romanos. Então, esse é o primeiro erro, achar que costumes gregos e costumes romanos têm alguma coisa que pode ser tratado sem as devidas diferenças. Um erro crasso. Segundo erro, falando os erros históricos, depois nós vamos para os filosóficos. O segundo erro é tratar o mundo da educação, da cultura e do amor grego clássico como se fosse grego de outros períodos e como se fosse romano. Não faz sentido. Então esse é o segundo erro histórico. Agora vamos para o erro filosófico fundamental de ambos, tanto do Leandro Banal quanto do Brasinha, o Brasãozinho das Arminhas. O Banal não tem formação em filosofia, ele finge. Ele é um historiador com vocação para padre e coach, como agora ele se tornou mesmo, mas durante muito tempo muita gente acreditou que ele tinha aí alguma coisa em filosofia, mas ele não tem, ele não sabe, ele chuta. E o Brasinha não tem formação para nada, ele é apenas um curioso que quer ganhar o prêmio IBEST. Então veja, vamos clarear esta polêmica sobre o amor na Grécia Antiga, deixa Roma de lado, a Grécia Antiga clássica. Vamos clarear isso, gente. O que é a pederastia no mundo clássico? Pederastia, gente, a última coisa que você deve falar sobre a pederastia é homossexualidade e gay. São palavras do âmbito da conotação da semântica nossa. Ela não pode ser devolvida para a semântica grega. Pederastia não é você gostar de pessoas do mesmo sexo ou fazer sexo com pessoas do mesmo sexo. Nem muito menos uma obrigação do mais velho cuidar do mais novo. Uma obrigação da cidade. Nada disso. Pederastia é uma instituição pedagógica. E ela não é da cidade. Ela é alguma coisa ligada aos filósofos, e especialmente a Sócrates. E claro, Sócrates pela boca, pela escrita, né, do Platão. Não há outro Sócrates. Então não há esse, o mundo grego é gay, é homossexual, não há. Então os dois estão errados, eles estão tratando de um tema que não existe. Não existe esse tema. Ninguém é homossexual nem gay na Grécia Antiga. A pederastia é uma forma pedagógica que uma parte dos gregos, principalmente os filósofos, ofereceram para a sociedade como um modo fantástico de lidar com um período da vida que nós hoje temos grande dificuldade de lidar: a adolescência. É isso. É isso. Como é que você lida com a adolescência? Com escola? Não. Com militarismo? Não. Essas duas práticas tem na Grécia Antiga? Tem, e por isso os filósofos falam não. Porque não vai dar certo, eles dizem. A melhor maneira é você aproveitar
de uma situação que já está posta na cultura grega. Não tanto quanto a gente imagina, mas já está posta. Que é a importância do belo. Você diz, puxa, professor, mas justamente o belo é uma coisa tão subjetiva. Como é que você vai transformar algo tão subjetivo em alguma coisa que tem que ser o elemento de concatenação, de organização de uma pedagogia? É que o belo, o cultivo ao belo, aquilo que o belo desperta, não é alguma coisa subjetiva para os gregos. Ele está associado a uma coisa que tem uma objetividade, que é o quê? A harmonia. É belo para o grego do período clássico aquilo que é harmônico. E o que é a harmonia? O que é a harmonia? É que as partes estão concatenadas com outras partes e formam um todo que não agride, um todo que recolhe, um todo que acolhe e traz paz, orientação. Vocês já ouviram falar da harmonia do céu? O que é a palavra cosmos, que não deve ser traduzida por universo, né? Universão, uma versão só, universo. O que é o cosmos grego? Ele é o contrário do caos. O caos é quando você olha para algo, você fala, nossa, que coisa caótica, eu não consigo encontrar uma ordem nisso. Eu não consigo encontrar alguma coisa que eu possa entender. Eu não consigo encontrar uma racionalidade nisso. Tua biblioteca está um caos, Paulo. Tua vida está um caos. Ou seja, eu não consigo encontrar uma razão, uma racionalidade nisso daí. Eu não consigo encontrar uma organização. O cosmos, ele é o contrário do caos. Quando se instaura o cosmos, o caos vai desaparecendo em função de uma organização. E por que o cosmos orienta? Ele orienta pela racionalidade. O grego observa o céu e fala, olha o cosmos, aquela estrela faz simetria com esta, com uma no meio. Aquela parece um urso, aquela parece uma deusa, aquele é o Arquimedes, aquele é, né? Arquimedes não, o Ganimedes, né? Vai se identificando figuras no céu a partir dos pontos da estrela e você descobre uma racionalidade no céu. Você descobre uma organização no céu. E todas as vezes que você vê aquilo, você acredita que o outro que está do seu lado vai enxergar a mesma figura, se não imediatamente, pelo menos a partir da sua orientação. Então você vai poder fazer o quê? Navegar. Saber onde está nos mares. O mar não, né? Tá ali para tudo quanto é lado. Eu vou para cá ou vou para lá? Ah, eu olho para o céu e sei que estou indo na mesma direção que eu peguei ontem. Ou estou indo na direção contrária, porque estou voltando de um lugar. O céu me dá o quê? Com a sua organização, ele me dá orientação. Ele dá um princípio de racionalidade. E esta organização é uma harmonia, não está desorganizada. Eu volto isto para o corpo humano, ou para a relação corpo e alma, e eu peço que o corpo tenha a mesma harmonia.
que os pontos do corpo possam não soar para mim agressivos, e que a relação corpo e alma, o meu comportamento e meu corpo também não sejam agressivos um com o outro, que eles estejam harmônicos, que eles sigam uma orientação. Então eu peço que o cosmos se reproduza no microcosmo, no pequeno. Eu peço harmonia. Os gregos são tão obedientes a isto, que quando há uma desarmonia no mundo, eles criam uma nova desarmonia para que ela pareça harmônica. Vocês sabem da história do Partenon, não sabem? O Partenon não é uma linha reta, porque se você construir a escada do Partenon de maneira reta, a perspectiva, esteja você onde estiver, vai fazer com que ela não apareça reta. Então os gregos dão tão importância para aquilo que você vê como sendo harmônico, que eles constroem com uma pequena diferença para que ela pareça reta. Eles sabem que ela não é reta, mas eles constroem de modo que a visão seja a de uma reta. Eles constroem em função do cosmos, de uma racionalidade, de uma harmonia que tem que bater aos olhos. É um povo visual. As metáforas do Platão são todas elas visuais, pouco auditivas, pouco tactáveis. Elas são mais visuais, pouco do paladar. O paladar, o tato, a audição não são tão privilegiados quanto a visão. Daí um povo que tem um certo cultivo ao deus Apolo, ao deus da harmonia, e que tem, né, principalmente na cultura clássica, uma certa crítica ao deus da euforia. Menos Dionísio, mais Apolo. Embora Sócrates tenha dito que a verdadeira harmonia seria uma confluência entre Apolo e Dionísio. Mas Sócrates é profundamente devoto de Apolo, inclusive o Daimon. O Daimon é, né, um deus que fala a ele e que dá muita impressão de ser uma voz de Apolo. Bem, voltando. Então, esta ideia da harmonia, a ideia do cosmos, vocês sabem disso, né? Porque a nossa palavra que sobrou de cosmos, cosmético. O que o cosmético faz? Ele tira os defeitos, ele harmoniza o rosto, né? Ele faz uma harmonia para a visão. Ele não conserta o rosto realmente. Ele não é uma plástica. Ele é uma aparência de harmonia. É o cosmético, ele faz o papel do cosmos. Não importa se a estrela está ali ou não está. O que importa é que o desenho está e é com ele que você se orienta. Perceberam? Então, esta harmonia é fundamental na beleza visual. De modo que é importante a beleza, mas porque ela tem esse papel de verdade, ela tem esse papel de racionalidade. Mas ele está ligado no mundo grego, e principalmente na cultura clássica, e especialmente em Platão, ele está ligado a, não podia ser de outra maneira, a uma atração das pessoas. O belo é um provocador de um Deus. Olha só que interessante, né? O belo que tem a ver com um Deus, Apolo, provoca um outro Deus, que é, na verdade, pode ser um Deus e pode ser um daimon, porque Eros faz o papel de Deus e faz o papel de daimon, depende do mito. Então, Eros é provocado pela beleza. Há uma relação erótica que só surge quando eu vejo o belo. O Eros não se movimenta à toa. Eros é uma movimentação em direção ao belo.
E Eros proporciona, portanto, o primeiro contato. Quando eu vejo algo belo, algo harmônico, algo organizado, eu me deixo captar, me deixo levar. O jovem não procura o belo. Quem procura o belo é a pessoa que já está um pouco mais madura, porque é capaz de enxergar o céu, enxergar a harmonia, já aprendeu a isto. Então é por isso que o mais velho, quando vê um jovem, ele tem uma disposição erótica para com ele. Ele não quer fazer sexo com ele, ele quer fazer encômios, ele quer homenagear o jovem, de modo a trazer o jovem para a sua atividade de cidadão. Se eles vão se enamorar e vão ter algum contato físico, isso vai depender de outras questões. Primeiro, de uma vida em comum de amizade, de uma aceitação da família e, principalmente, dos contatos físicos no ginásio. E se houver ato sexual, ele tem que ser alguma coisa também harmônica, num respeito mútuo, para evitar algo que é o quê? A atividade sexual pelo sexo, o sexo pelo sexo, que pode carregar uma conotação de prostituição. E a prostituição é condenada. Tanto é que ela é condenada moralmente, depois em alguns lugares por lei. Mas tudo isso pertence ao âmbito filosófico e ao âmbito de uma maneira de educação socrático-platônica proposta no mundo clássico grego e que conta com a disposição do grego ir para o belo com uma apreciação erótica. Isso é a pederastia. Quando você lê o Banquete de Platão, não como esse pessoal lê, né? Muito menos como o Brasinha pegou lá e não consegue entender, né? Você percebe que a grande discussão do banquete é quem é Eros. Quem é esta força que predispõe os homens a ir em direção ao belo? E você vai ver que cada um dos banqueteadores vai dar uma resposta diferente. Enquanto que Sócrates vai dar uma resposta filosófica. Ele vai dizer que Eros é o que faz com que você note a beleza do mais jovem, para então, né, se deslocar da beleza do mais jovem para a beleza do conhecimento. Você vai saindo do plano sensório para o plano do não sensório, para o plano da verdade. Você vai subindo uma escada erótica, uma escada do amor. Por quê? Porque há problema ali, no início, né? Você vê o belo em alguém, mas quando você passa um tempo, você vê o belo em outro alguém. E quando passa o tempo, você vê o belo em outro alguém. E você diz, caramba, o belo era fulano, agora o belo é ciclano, o belo é beltrano. O que é o belo? Então, a escada erótica é para que você saia da beleza de cada um para você ir para o belo. O belo é a harmonia que pode estar incorporada em cada beleza. Mas é um elemento mais alto que você faz por um processo educacional. Um processo educacional da pederastia. E é esta forma de pedagogia que está se contrapondo à forma retórica do sofista, para criar o político, e da forma popular da fala dos rapsodos na contagem dos mitos na praça pública.
É uma fala especial, uma pedagogia especial que ajuda muitos gregos a instituírem um período muito interessante de lidar com a adolescência. Se vocês entenderem isso, aí sim vocês fazem a leitura dos filósofos, principalmente do Platão, com um outro espírito. Vocês começam a entrar no espírito grego. E aí o coach Leandro Banal fica de fora e o menino que quer ser ibestizado fica de fora. E eu espero ajudar vocês nisso. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó, que eu acho que vale a pena, viu? Cadê o nosso? Aqui, ó. De quem realmente estudou, né? Sócrates, pensador e educador. A filosofia do conhece-te a ti mesmo, que eu fiz pro Cortez. Foi o último livro meu que o Cortez lançou, que a editora Cortez lançou com o Cortez, né, vivo. Ele, em 2005 ele esteve lá conosco, né, para lançar esse livro. Depois nós fizemos outro, né, do Sócrates, mas aí é outras questões. Cadê o outro pequenininho? Né? Não é esse aqui. Então, 10 lições sobre o Sócrates, da Vozes, né, da editora Vozes, que também foi por encomenda. Então vocês vão ver o tratamento do erotismo aqui e da pederastia da maneira correta, e não dessa maneira com brigas, né, anacrônicas, brigas modernas do nosso tempo, empurradas lá pro passado, sem entender esta questão do Eros. E isso não tem nada a ver com Roma, tá? Até porque o próprio Eros desaparece em Roma e se torna o Cupido, né? Muitas vezes representado por um anjinho cristão com setinha, né? Lembra? Tá bem encaminhado. Daqui a pouco a gente volta.